obrigado, Senhor. Te agradeço pela vida do nosso irmão, Deus, nosso brother, nosso Tiaguinho, Senhor, que tem, Deus, estado aqui conosco, Deus, nos abençoando, Deus, com seus dons e talentos. E agora, Senhor, eu tenho certeza irá trazer uma palavra que veio de Ti, veio do Teu coração, Senhor. Assim como tenho certeza que Tu já falou com ele, Senhor, através da Tua palavra, eu Te peço que Tu fale conosco, Senhor, com cada um de nós, que nosso coração possa estar aberto, Senhor, que cada distração possa ser quebrada em nome de Jesus, Senhor. E assim seja para a Tua honra e glória. Amém, Deus. Amém. Glória a Deus. Obrigado, irmão Alan. Uma bênção, ministração dos louvores. Para quem não sabe, o nome dele é Gabriel Alan. Então, como eu gosto de ser diferente, eu o chamo às vezes de Alan, assim como eu chamo a Miriângeles de Miriângeles. Geralmente as pessoas chamam de Mizinha, então para ser diferente eu chamo de Miriângeles. Bom, eu quero agradecer a Deus por mais uma oportunidade de poder estar aqui com vocês, compartilhando a palavra do Senhor. Já fazia bastante tempo. E tem alguém aqui que ama a palavra do Senhor? A palavra do Senhor, ela tem poder para transformar as nossas vidas. Essa palavra ainda tem poder. Essa palavra tem resistido aos anos, e os anos se passam, e essa palavra nunca passa. Os manuais mudam, quem trabalha com informática, com tecnologia, com TI, sabe que tem que estar sempre se atualizando, porque isso muda quase que todo dia. Mas o nosso Deus, Ele é o mesmo ontem, é o mesmo hoje, e sempre será o mesmo Deus. Ele nunca mudou. O mesmo Deus que nós servimos aqui hoje nesse templo, com paredes desse jeito, luzes e tal, é o mesmo Deus que era adorado nos tabernáculos, era o mesmo Deus adorado nos desertos da vida, na jornada, é o mesmo Deus. Aquele mesmo Deus que um dia falou ao coração de Abraão e disse: sai da sua terra, da tua parentela, e vai para uma terra que eu te mostrarei, e em ti serão benditas todas as famílias dessa terra. O mesmo Deus que falou isso para ele está aqui hoje, nessa manhã. É o mesmo Deus e não mudou. O mesmo Deus que pôde abençoar o seu povo naquela batalha ali em Jericó, onde eles rodearam aquelas muralhas, e eles tocaram ali os seus instrumentos, e bradaram, e as muralhas caíram. Aquele mesmo Deus que deu vitória àquele povo, é o mesmo Deus que está aqui hoje. Sabe, esse sol que você viu quando você estava vindo de casa para cá, por sinal, esse mesmo Deus também criou esse sol que você viu hoje, que existe há milhões ou bilhões de anos. O Criador de tudo e de todos, Ele está aqui, nessa manhã. Ele que está acima do rei da Holanda, Ele que é mais poderoso que o presidente do Brasil, é mais poderoso que o presidente do Brasil. Ele que está acima da ONU, Ele que está acima de todas as organizações desse mundo, Ele está aqui nessa manhã. O Deus que de um pouco de pó fez levantar alguém como eu e como você, do pó. O que é o pó? Nas mãos de Deus pode ser muita coisa. Pó para mim e para você pode não ser nada, mas pó na mão de Deus pode ser muita coisa. É assim que você chegou aqui nessa manhã, como um pó, todo despedaçado, todo quebrado. O mesmo Deus que teve o poder de pegar o pó e formar com as suas próprias mãos Adão e depois Eva,
é o mesmo Deus que tem o poder de pegar esse pó e dar forma novamente. Se assim a sua vida estiver nessa manhã. Porque eu fiz questão de lembrar que esse Deus fez todas essas coisas. Porque, vou repetir, Ele está aqui nessa manhã. 2, aí eu te pergunto, se você tivesse a oportunidade de vê-lo com seus olhos carnais nesse momento, seria assim que a sua postura permaneceria a mesma? É a pergunta que eu faço para mim. Se de fato eu estivesse vendo Jesus com esses olhos aqui, andando aqui nesse lugar, ou sentado ali no piano, olhando para mim e para você, a minha postura seria a mesma que eu estou tendo agora? Algumas pessoas tiveram a oportunidade de ver Jesus, e está escrito na palavra, e nós podemos ver a reação de algumas dessas pessoas. Um subiu numa árvore, ficou desesperado, eu preciso ter contato com esse Jesus. Outro começou a gritar, Jesus, 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 tem compaixão de mim. Porque ele sabia quem estava ali naquele lugar. A pergunta que eu quero te fazer nessa manhã é, 1, você sabe quem está nesse lugar nessa manhã? 2, você acredita que de fato ele está aqui nesse lugar nessa manhã? Você realmente acredita? Nós acreditamos. Ou nós estamos dizendo amém, mas não acreditamos? Porque a nossa postura diz muito mais do que o que a gente fala. Se você de fato crê que Jesus está aqui, então abra o teu coração nessa manhã, nessa tarde. Abra os teus ouvidos, porque Ele tem uma palavra para o meu coração, porque Ele tem uma palavra para o teu coração. E não haja como se você estivesse na frente da tua televisão, não haja como se você estivesse assistindo a Netflix, ou a sua série preferida, porque não é. Você não está na sua casa, você está na casa de Deus. Você não está no seu sofá, nem na sua cama, você está num templo onde o nome do Senhor é exaltado, onde a palavra de Deus é exaltada. Lá na nossa casa nós podemos ficar de qualquer jeito, mas nesse lugar nós precisamos ter reverência. Reverência! Quanto tempo que eu não ouço falar essa palavra reverência? O que está acontecendo com essa geração? Eu lembro que, e olha que eu não sou tão antigo assim, e eu não comecei a pregar ainda, mas o meu coração está queimando para falar isso. Eu lembro que quando eu chegava na igreja, quando eu era um adolescente, eu não podia nem falar um pouco mais alto, porque havia toda uma atmosfera de adoração já. O culto, entre aspas, não tinha começado, mas as pessoas estavam ali sentadas, meditando, já pensando no que iria acontecer. Uma vez eu estava no meio do templo e eu iria tocar, eu estava começando a tocar na igreja, e ali eu estava com os meus amigos, os músicos, no meio da igreja, e aí um dos músicos começou a contar piadas, e ele contou uma piada, a gente, e depois ele contou mais uma piada, e a gente caindo na gargalhada, e de repente chega o pastor, bem quietinho, e no meio de toda aquela risada, de toda aquela gargalhada, ele pergunta, vocês esqueceram onde vocês estão? Queridos, não é proibido sorrir, mas há tempo para todas as coisas. E esse tempo é tempo de reverência. Portanto, Deus está primeiro acertando as coisas, porque Ele não vai lançar a palavra dEle de qualquer maneira. Então eu quero mais uma vez dizer para você, de fato, como você declarou, Jesus está aqui. 2, você crendo ou não, Ele está aqui. 3, Ele vai fazer o que Ele tiver de fazer, você querendo ou não, porque a vontade é dEle e Ele faz o que Ele quer, quando Ele quer e da maneira que Ele quer. Isso é um clichê. Vamos ver então. Vamos ver se Ele vai fazer ou não vai fazer o que Ele quer. Porque Ele ainda continua sendo todo-poderoso. E Ele vai falar ao meu e ao teu coração. Pai, mais uma vez eu quero orar pela Tua palavra. Me humilho diante da Tua presença, Senhor.
e me coloco como um daqueles que precisam ouvir a tua voz. Ah, Jesus, a tua voz dissipa toda a tempestade. Ah, Jesus, como eu queria estar naquele barco para poder ver essa cena. O Senhor levantando a sua voz e dizendo: acalma-te, tempestade. E aquela tempestade se acalmando, Senhor. Mas a verdade é que nós estamos em outros barcos nos dias de hoje. Mas aquele mesmo Jesus que estava naquele barco, Ele ainda está nesse barco nos dias de hoje. E o mesmo poder e a mesma autoridade que estava contigo ainda está. Porque todo o poder foi dado a Ti, Jesus. Nós bendizemos e exaltamos o Teu santo nome nessa tarde. Caia por terra, Senhor, todo principado, toda a potestade, toda a voz contrária à Tua voz, todos os grilhões, todas as correntes, todas as amarras sejam quebradas em nome de Jesus. E que nada impeça a Tua palavra de penetrar os nossos corações, mas que haja liberdade. Tu tens liberdade aqui nesse lugar, Espírito Santo de Deus. Tu tens liberdade de fazer aquilo que Tu queres, como queres, nessa manhã, nessa tarde, em nome de Jesus. Eu quero que você abra a sua Bíblia, por favor, em João capítulo 5. Pelo menos 2 vezes no ano eu medito nessa palavra. Eu não lembro de ter pregado esse texto esse ano, então hoje é a primeira vez. Pode ser que ainda esse ano a gente fale mais uma vez desse texto. Mas eu gosto muito desse texto. Filha, faz um favor. Eu acho que eu deixei meu telefone aí do seu lado. Se ele estiver aí do seu lado, você... Obrigado. Não está aí não? Não? Se não estiver aí, o Gustavo, ele deve estar aqui do lado. Deixa eu ver aqui no piano. Não está aqui não. Obrigado, Gustavo. Então nós vamos estar lendo a palavra do Senhor. E o texto diz: a cura de um paralítico. Obrigado, meu irmão. Aleluia. Diz assim a palavra do Senhor. Passadas estas coisas, havia uma festa dos judeus. E Jesus subiu para Jerusalém. Ora, existe ali, junto à porta das ovelhas, um tanque, chamado em hebraico Betesda, o qual tem 5 pavilhões. Neste jazia uma multidão de enfermos, cegos, coxos, paralíticos, esperando que se movesse a água, porquanto um anjo descia em certo tempo. Obrigado, Júnior. Agitando-a. E o primeiro que entrava no tanque, uma vez agitada a água, sarava de qualquer doença que tivesse. Estava ali um homem enfermo, havia 38 anos. Jesus, vendo-o deitado e sabendo que estava assim há muito tempo, perguntou-lhe: queres ser curado? Respondeu-lhe o enfermo: Senhor, não tenho ninguém que me ponha no tanque quando a água é agitada, pois enquanto eu vou, desce outro antes de mim. Então lhe disse Jesus: levanta-te, toma o teu leito e anda. Imediatamente o homem se viu curado e, tomando o leito, pôs-se a andar. E aquele dia era sábado. Por isso disseram os judeus ao que fora curado:
Minha vista embaralhou toda aqui, eu não estou enxergando nada. Não, tá pior. Por isso, 10. Por isso disseram, melhor. Pelo que disseram os judeus ao que fora curado, hoje é sábado, e não te é lícito carregar o leito. Ele, porém, lhes respondeu, aquele que me curou, esse mesmo me disse, toma o teu leito e anda. Perguntaram-lhe, pois, quem é o homem que te disse, toma o teu leito e anda? Mas o que fora curado não sabia quem era, porque Jesus se retirara por haver muita gente naquele lugar. Vamos parar por aqui, porque é muitas coisas, e eu prometi para o Gaba que eu falaria apenas durante 20 minutos. Glória a Deus, ainda temos a Santa Ceia. A primeira coisa que me chamou a atenção, a passagem fala de um tanque com 5 pavilhões, com 5 entradas, e que se chamava Betesda, que pode significar casa de misericórdia, casa da bênção, etc. e tal, mas não quero me prender em detalhes, mas eu quero refletir sobre isso. Aquele lugar não era a casa da prostituição, não era a casa da derrota, não era a casa do fracasso, não era a casa da lamúria, não era a casa dos derrotados, era a casa da misericórdia. E naquele lugar, que era conhecido popularmente por esse acontecimento do anjo descer e mover as águas, e o primeiro que descia as águas, então era curado. Então posso dizer que aquele lugar, basicamente seria um lugar de vitória, um lugar de conquista, um local onde você ganha e não perde. E ali estava aquele homem, no lugar, basicamente, certo, porque ele era enfermo, e ali naquele lugar aconteciam curas. Logo ele foi para o lugar certo, para ser curado. A verdade é que aquele homem viu muitos e muitos outros sendo curados. E nunca o seu dia chegava. Grande novidade, Tiago. Eu já li essa passagem trocentas vezes. Você ainda não entendeu. Você ainda não entendeu o que o Espírito quer falar com você nessa manhã. Você já leu essa passagem várias vezes. Você sabe disso. O problema não é saber ou deixar de saber. O problema é a aplicação. Porque quando você conhece a palavra, mas não aplica a palavra, é como você conhecer uma receita de bolo e não fazer um bolo. Serve para quê? Conhecimento apenas. Mas quando você coloca esse conhecimento em prática, isso tem eficácia na tua vida. E você está nessa manhã num lugar que não é um lugar de fracasso, que não é um prostíbulo, que não é um lugar de derrota, que não é um lugar de murmúrio, de lamento. Você está num lugar onde o quebrado é reconstruído. Você está num lugar onde o enfermo é curado. Você está num lugar onde o morto ressuscita. Você está num lugar que essas coisas ainda acontecem. Mas, olha só, que grande mistério. Aquele homem estava nesse lugar, mas ele era, entre aspas, abre aspas, um vencedor. Ele era um homem que estava triunfando na sua vida por estar no lugar do triunfo. Não! Ele estava no lugar da vitória, mas ele não era vencedor. Ele estava no lugar do sucesso, mas era mal sucedido. Você está no lugar de bênção, mas você é uma bênção? Vou repetir essa pergunta.
Você está num lugar de bênção. Amém, Luiz? Fuego. Fuego, hermano. Você está num lugar de bênção. Porém, eu sou uma bênção? Você é uma bênção? Você está num lugar de cura. Porém, quantas pessoas você tem ajudado a curar? Você tem sido cura na vida de alguém ou tem sido enfermidade na vida de alguém? Você está num lugar de restauração. Mas quantas famílias Deus tem usado você para restaurar? Ou quantas pessoas, ou quantos casamentos Deus tem usado você para restaurar? Ou, pelo contrário, você tem destruído pessoas? Não basta apenas estar num lugar. Eu posso muito bem entrar numa faculdade agora. Quem me pede? Eu chego lá, eu passo pela porta, eu entro na faculdade. Isso significa que eu sou formado em alguma coisa? Isso significa que por entrar na faculdade, eu simplesmente, em um passe de mágica, virei um advogado? Ou eu virei um médico? Ou eu virei um professor? Não. Não basta estar nesse lugar. Essa parede não vai mudar a sua vida. Esse púlpito não transforma a vida de ninguém. Esse piano, que é muito lindo e muito caro, não é nosso, mas a gente usa. Ele não pode transformar a minha vida, ele não pode restaurar a tua vida. Não basta depositar tudo em um lugar. A bênção não está restrita a um espaço geográfico. Se fosse assim, eu teria que ir adorar em Jerusalém. Mas eu adoro ao Senhor no meu quarto, no ônibus, na rua, no trabalho, no banheiro, porque não está restrito a um espaço geográfico. Não tem a ver com um lugar. Mas às vezes, nós como cristãos, protestantes, quantas vezes nós não levantamos o nosso dedo e criticamos os católicos? E falando, lá, um bando de idólatras, adora Maria, adora a imagem. Glória a Deus, porque nós não somos idólatras, nós somos crentes de verdade. A palavra está com a gente. Nós somos os verdadeiros salvos. Quantos ídolos você tem que não se chama Maria? Que não se chama Santa não sei que lá, Santo não sei que lá? Eu sei que foi difícil agora para traduzir isso, Cassie, desculpa. Mas quantos ídolos você não levanta todos os dias? Quer identificar um ídolo na sua vida? O ídolo, ele tem grande influência na minha e na sua vida. Quando você idolatra alguma coisa ou alguém, você se parece com essa coisa ou esse alguém. Quem tem Neymar como ídolo, quer fazer o corte de cabelo do Neymar, quer usar o tênis do Neymar. O Neymar não tem esse cabelo, Gaba. Eu olhei pra cá, mas não tem nada a ver. Quer andar como ele, quer falar como ele, quer usar roupas como ele. Porque você se parece com aquilo que você adora. E se você de fato adora Jesus, agora eu fiquei pensando, será que ele tem Black Power como o meu? Eu acho que não. Dos filmes não tem. Ele é loiro de olhos azuis. Puxa vida. Eu ouvi alguma voz atrás de mim aqui. Hã? Ah, Jesus. Mas o fato é que você não pode se prender a um lugar. Estar num lugar de vencedores não faz de você um vencedor. Estar num lugar de bênção não faz que você seja uma bênção. Porém, há grandes chances
de você estando em um lugar de vencedores, se tornar um vencedor. Porém, há grande chance de você estar num lugar de bênção e também se tornar uma bênção. Entenda que nessa manhã eu não estou dizendo que você não deve estar no lugar de bênção ou não deve estar no lugar de vencedores. Você deve estar nesse lugar. Mas quem de fato te faz vencedor não é o lugar. Você viu no texto, quem fez aquele homem um vencedor? Foi Jesus. Não foi o lugar, foi Jesus. Tiago, manhã de Santa Ceia, nós vamos falar de vitória, manhã da conquista, campanha dos 5 passos para a minha prosperidade. Não, irmão, você não entendeu ainda o que o Espírito está falando nessa manhã. Pessoas não realizadas, uma outra coisa que eu anotei, pessoas não realizadas tendem a culpar os outros por seus fracassos. Jesus chega até aquele homem, ele viu a situação daquele homem, ele se compadeceu. E Jesus, com todo amor, se dirigiu a ele e disse: você quer ser curado? Meu irmão, se alguém está enfermo há 38 anos e quer ser curado, qual é a resposta que essa pessoa tem que declarar? Claro que sim! Ou sim, simplesmente, agora. Mas qual foi a resposta desse homem? Versículo 7. Olha a resposta desse homem. Respondeu-lhe o enfermo: Senhor, não tenho ninguém que me ponha no tanque. Ah, tadinho dele. Tadinho, fiquei com uma peninha. Tadinho dele. Ele estava num lugar de bênção. Mas ninguém o ajudava, gente. Como assim? Ninguém ajudava esse homem? Poxa vida. Era por isso que ele não era curado, porque ninguém estendia a mão para ajudá-lo. Foi por isso que ele ficou 38 anos enfermo. Porque ninguém se compadecia dele. Que pena. Mas não é por isso que ele estava enfermo, queridos. E aí eu fiquei meditando nisso. Quando a gente começa a entrar num nível de frustração, quando a gente começa a entrar num nível de tristeza e decepção, qualquer um que está à nossa volta começa a se tornar culpado dos nossos fracassos, das nossas derrotas. A gente começa a transferir culpa para todo mundo. Eu saí do ministério porque ninguém me apoiava. Eu saí da igreja porque ninguém ligava para mim. Eu fui para o mundo porque o pastor não mandava mensagem no WhatsApp para mim. E do jeito que as coisas estão modernas hoje, vai ter alguém que vai falar que eu saí da igreja porque ninguém na igreja curtia as minhas postagens. Porque o irmão me bloqueou no Facebook. Toma vergonha. Não, fala sério, gente. Toma vergonha. Que crente mais Nutella que você é? Você sabe o que é Nutella, né? Não precisa traduzir Nutella porque eu acho que todo mundo entende o que é Nutella. Gente, que tipo de crente nós somos? Esse tipo de reação, ele é aceitável do meu filho que tem 3 meses de idade, do Ben que tem caramba, passou muito rápido, 3 anos de idade, da Dara que tem 6 anos. Quantos anos você tem? Qual é a sua idade? Qual é a sua idade biológica e qual é a sua idade espiritual? Há quanto tempo você conhece essa palavra? E tuas reações ainda são as mesmas de quando você conheceu a Jesus? Qualquer coisinha, vou sair do ministério. Que culpa tem o ministério com isso? Vou sair da igreja. Que culpa tem a igreja com isso? Vai resolver os teus problemas com Jesus. Fala para Ele. Porque Ele tem poder de mudar a tua situação. Mas para
Para de colocar culpa em todo mundo. E essa mensagem está sendo gravada. E muitas pessoas vão ter acesso a essa palavra. Talvez você tenha parado. Talvez você tenha abandonado o ministério. Talvez. Mas eu quero te fazer um convite. Reflita. Faça uma reflexão. Você parou para pensar que esse homem não era o único enfermo naquele tanque? Ele não era o único enfermo naquele tanque. Haviam outros enfermos. Era uma multidão de enfermos. Quando a gente fica frustrado, a gente pensa que o nosso problema é maior do que de todo mundo. E que ninguém tem problema como a gente. Só nós no mundo, nós fomos o escolhido. Hoje o dia é meu. Só eu aqui no meio de toda essa comunidade tenho problemas. Mas nem tá todo mundo aqui bem. Todo mundo aqui está bem. Será que era fácil para o cego se lançar naquele tanque ao ouvir o mover das águas? Minha barba entrou na boca. Será que era fácil? Ele está lá, esperando. Imagine a barulheira no meio daquela multidão. Mas ele está lá, ele é cego e tem um bom ouvido. Está lá esperando. Ouviu o barulho. Aí ouviu o barulho. Vou pular onde? Era fácil para o cego se lançar nas águas? Não era fácil. Então para. Só tinha um paralítico lá nesse tanque. Não tinha mais nenhum outro paralítico. Não tinha nenhum coxo nesse tanque. Tinha um monte. Teu problema não é o único do mundo. Mas o único que pode solucionar o problema de todo mundo está aqui nessa manhã. Mas para com esse senso de autopiedade. Ai, tadinho de mim, coitadinho de mim. Cara, você é um guerreiro, você é uma guerreira. Levanta! Olha a palavra de Jesus para esse homem. Levanta! A palavra de Jesus não foi, olha só, poxa, é verdade. Esse pessoal aí, ninguém te ajudou, né? Poxa, tadinho. Jesus mandou logo um levanta. Levanta aí, rapá. Se fosse no Rio. Levanta logo. Para de bobeira. Eu te dei saúde. Ele não estava em plena saúde, né? Mas vamos imaginar uma outra situação. Eu te dei a vida, que é muito mais do que a saúde. Eu te dei a vida, cara. Então levanta. Levanta, toma o teu leito e anda. Para de se lamentar. É tempo de parar, queridos. Ei. Deixa eu falar uma coisa para você, vida plena. Vamos parar de murmurar e lamentar pelos corredores da igreja. Isso está gravado. Porque aqui é uma igreja comum como qualquer outra igreja. Vamos parar de murmurar e lamentar pelos corredores. E vamos levantar e fazer alguma coisa. Vamos levantar e andar. Vamos parar de murmurar e falar, porque naquele dia, o irmão, aí eu parei. Para! Quer dizer, anda. Para não, anda. É que eu fico nervoso, eu começo a embolar tudo. Anda! Por que você parou? Tem aquela musiquinha antiga, né? Parou por quê? Por que parou? Não sei se na Holanda tem. Difícil para traduzir hoje em Kézia. Por que você parou? Tem a musiquinha da irmã lá do Brasil, né? Que fala, quem mandou guardar a rede? Quem mandou você parar? Não tem a musiquinha assim? Tem um monte de pentecostal aqui, fala a verdade. Você fica ouvindo essas músicas aí no seu trabalho. Glória a Deus. Aí, ó, o santo aí, ó. Falou, é só falar essa palavra que o irmão ali já... Fuego! A Nandi também é, hein? Vocês viram naquele dia, gente? Abrindo parênteses aqui, a Nandi, fuego puro. E o varão também, esse pessoal que fala espanhol, parece que tem, né? Começa a orar e... Aleluia. Só para dar uma quebrada aqui. Aleluia.
Todo mundo que está aqui nesse lugar precisa de alguma coisa. Todos nós. Todos nós, todos os dias, temos ganhos e perdas. Todos nós. Todos os dias ganhamos e perdemos. O problema é como nós vamos reagir a esses ganhos e a essas perdas. Eu fiquei pensando sobre a vida desse homem. Por que esse homem não conseguiu ser curado no primeiro ano em que ele chegou no tanque? Por que não foi no 10º ano, não foi no 20º, no 30º? Teve que ser no 38º ano a ter um encontro com Jesus. Será que de fato ele não foi curado porque não tinha ninguém para ajudá-lo? Eu acredito que não. Eu acredito que isso aconteceu para que se manifestasse o poder do Filho de Deus. Para que se manifestasse o poder do Filho de Deus. Quantos mesmo que a Bíblia fala que tinham nesse tanque ali? Uma multidão. Tá, aqui a gente não sabe o nome desse paralítico. Mas pelo que eu me lembre, ele é o único que foi citado de toda aquela multidão. Foi o único que entrou para a história por ter sido curado. Os outros que conseguiram mergulhar nas águas e foram curados, cadê eles? Cadê a história deles aqui? Mas a história dele está aqui. Quantas gerações leram sobre esse acontecimento? Sobre esse fato? Então, pare de reclamar do que aconteceu com você e comece a crer que as tragédias, os fracassos, eles podem ser uma ótima matéria-prima para uma linda história de Deus na minha e na sua vida. Deus pode transformar esse caco, esses pedaços, numa linda história. Quando eu vim para a Holanda, eu vim como se estivesse indo para os Estados Unidos, para o lugar dos meus sonhos, onde tudo se realizaria. E recapitulando aquilo que eu falei antes, aquele homem estava num lugar de vencedores, mas não se sentia um vencedor. Foi assim com você também? Tem sido assim com você também? Eu não sei quantos nasceram aqui, possivelmente pouquíssimos. Eu acho que daqui dessa sala, o Levi e o Ben e... claro, o holandês aqui. Você nasceu aqui, né? Não me enganou. Tirando esses, os outros, nós que estamos aqui, sejam brasileiros, porto-riquenhos, equatorianos, africanos, angolanos, viemos aqui porque acreditávamos em estar indo para um lugar de conquistas, um lugar melhor, um lugar que nos possibilitaria viver melhor do que vivíamos nos nossos países de origem. Aí você veio para um lugar que é considerado um lugar de pessoas vitoriosas. Eu te faço uma pergunta nessa manhã. Você está se sentindo um vencedor? Você está se sentindo uma vitoriosa, um vitorioso? Ou você apenas está num lugar de conquistas? Mas tem entendido que tudo que você tem conquistado é nada, é poeira, é pó. É possível isso? É possível. Quando você compra uma pilha, a pilha ela tem dois lados, né? Um positivo e um negativo. Quando você conquista alguma coisa, é quase que inevitável que você tenha o positivo e o negativo. Quando eu vou comprar alguma coisa, eu sempre vou lá na descrição e vejo prós e contras. Vai comprar um telefone. Espera aí, não é só porque é aquela marca, não. Prós e contras. Sempre tem. Sempre tem o positivo e o negativo.
A questão é, eu estou disposto, quando eu vou conquistar, quando eu quero alguma coisa, eu tenho que analisar, pensar, essa conquista vai me trazer ganhos e perdas. Os ganhos, para mim, estão ok, mas eu estou disposto a ter essas perdas? Eu vou repetir. Algumas perdas que você tem tido na tua vida estão valendo a pena para você ganhar outras coisas? Ou eram coisas que você jamais deveria ter aberto mão? Mas você está fazendo questão de conquistar, de ganhar, independente das perdas, independente do que você perdeu. Será que vale de tudo para vencer? Será que vale de tudo para conquistar? Se você pudesse reescrever tua história, você teria novamente aberto mão de algumas coisas para ganhar outras? Então eu quero dizer para você que perder às vezes significa ganhar. E às vezes ganhar significa perder. Ganhar não é exatamente ser vencedor. Ganhar, você pode ganhar muitas coisas. Isso não significa que você é um vencedor. Mas às vezes, em uma perda, você pode ter encontrado a tua grande vitória. Depois de uma perda, foi depois de perder seu pai, não exatamente no mesmo momento, ou talvez eu não tenho como provar isso aqui, mas segundo a cronologia bíblica, foi depois da morte de seu pai, do pai de Abraão, que ele ouviu a voz do Senhor dizendo: sai da tua terra, da tua parentela e vai para um lugar que eu te mostrarei. Foi uma perda. Ele perdeu seu pai. Depois dessa perda, ele teve a sua história transformada. Foi no ano da morte do rei Uzias que Isaías viu o Senhor. E ele disse: ai de mim, porque eu sou pecador. Eu sou um homem de lábios impuros e habito no meio de um povo de impuros lábios. Mas foi ali que Deus o chamou. E às vezes, no meio das tragédias da nossa vida, que Deus começa a escrever uma nova história. E uma história talvez que venha superar tudo que nós já vivemos no nosso passado. O que você precisa perder nessa manhã? Olha, eu comecei falando da cura. Você estava acreditando que eu ia falar que hoje era o dia da conquista. Mas eu quero te falar que hoje é o dia de perder. O que Deus colocou no meu coração nessa manhã é que nós precisamos perder algumas coisas que nós ganhamos e que não foram benéficas. Não se agarre a essa coisa que tem te levado a essa boia que tem te levado para longe de Deus. Deus quer te levar para o profundo com Ele. Mas você se agarrou numa boia que não deixa você se aprofundar em Deus. O que é essa boia para você nessa manhã? Perca essa boia. Tira esse guarda-chuva que está impedindo que a chuva de Deus caia sobre a tua vida. O que eu preciso perder, Senhor? Vir para cá, para a Holanda, me trouxe tantas coisas, Pai. Eu nunca vivi experiências tão fantásticas na minha vida. Conheci Paris. Nossa, que legal. Visitei o Louvre. Visitei o Versalhes. Foi maravilhoso. Lá eu descobri que eu ia ser pai e isso jamais esqueci. Conheci a Bélgica, estou conhecendo a Holanda.
passo por essas ruas que são lindas. É maravilhoso viver aqui. Mas nessa semana, enquanto eu fiz um balanço da minha vida, e eu coloquei ganhos, perdas. Quando eu olhei para essa lista, perdas, eu comecei a dizer, eu não poderia ter perdido isso. Eu não poderia também ter perdido isso. Isso. Eu não estou falando de bens. E aí, quando eu fiz a conta geral, ganhos e perdas, eu cheguei num balanço. Qual é o teu balanço nessa manhã? O que você perdeu que não era para ter perdido, querido? E o que você ainda precisa perder para que você esteja mergulhado em Deus? Vamos ficar de pé? Ou, se você nem tem forças para ficar de pé, mas quiser dobrar os seus joelhos no seu lugar, porque eu vou te dar alguns minutos para orar, para falar com Deus. Você que recebeu essa palavra no seu coração e você está dizendo, essa palavra foi para mim nessa manhã. Essa palavra veio de encontro ao meu coração, eu preciso abrir o meu coração para Deus. Então quero te dar alguns minutos para que você fale com Deus. Ah, Senhor, eu não poderia ter perdido isso. E de tudo que alguém não pode perder, de tudo que está na nossa lista, que nenhuma hipótese, que nenhuma circunstância, que de maneira nenhuma nós podemos abrir mão ou perder. Isso se chama a presença do Senhor. Isso se chama a unção do Espírito Santo de Deus. Quando Sansão viu que ele tinha perdido o Espírito de Deus, ele lamentou. E ele percebeu que a sua vida não era mais a mesma sem a presença do Espírito Santo de Deus. Aquilo que ele vencia antes, ele não conseguia mais vencer, porque ele não tinha mais o Espírito de Deus. Então ele orou e disse, faz mais uma vez, Senhor. Vem mais uma vez sobre mim, Senhor. Eu não poderia ter perdido isso na minha vida, Senhor. Eu te peço perdão, Senhor. Que essa manhã seja uma manhã de contrição, de arrependimento. Que seja uma manhã de reconciliação, porque você vai se assentar à mesa dentro de alguns minutos. Que o Senhor possa restaurar a minha e a tua vida. Que toda paralisia espiritual seja curada nessa manhã em nome de Jesus. E que todas as vozes contrárias que querem te fazer parar, que querem te fazer abandonar o barco, sejam repreendidas agora em nome de Jesus. Não faça isso, meu irmão. Não faça isso, minha irmã. Se não foi Deus que mandou você parar, não pare. Se não foi Deus que mandou você desistir, que mandou você parar de fazer, não pare. Pare de ficar ouvindo vozes de irmão fulano, de irmão Beltrano, de irmão Cicrano. Mas que a voz que venha reger a tua vida nessa manhã seja a voz do Espírito Santo de Deus. Que seja a voz do Espírito Santo de Deus. Porque Ele ainda é o guia dessa igreja. Essa igreja não é minha, nem do pastor Jorge. Essa igreja é do Senhor. Essa igreja é do Senhor. Nós não somos propriedade de homens, Senhor. Nós não somos propriedade de homens. Ninguém comprou a minha vida, a não ser um que se chama Jesus Cristo com o seu sangue. E é Ele quem me guia.
E é Ele que diz sim e que diz não. É Ele que nós devemos ouvir a voz. É a única voz que a gente deve ouvir. É o único que deve direcionar a nossa vida ministerial, a nossa vida familiar. É a voz de Jesus. Que essa voz nessa manhã possa penetrar no meu e no teu coração. Restaura famílias nessa manhã, Senhor. Restaura corações nessa manhã, Senhor. Restaura ministérios nessa manhã, Senhor. Continua operando nessa igreja nessa tarde, Senhor. Continua renovando essa igreja nesse momento, Senhor. Continua levantando homens e mulheres nesse lugar, Senhor. Que continuem pregando a sua palavra, que continuem cantando os seus louvores, que continuem orando, proclamando a salvação, proclamando a libertação. Faça isso, Senhor. E se for preciso, ó Pai, nessa manhã, abrir mão daquilo que tem nos separado de Ti, que nós possamos ter coragem. Nos faz ser pessoas desapegadas às coisas desse mundo. E nos dê coragem, se for preciso, para desapegar de alguma coisa que nos separou da Sua presença. De largarmos. De pararmos de depositar a culpa dos nossos fracassos em todas as pessoas que estão ao nosso redor. Mas que essa igreja seja uma igreja curada, que seja uma igreja liberta, que seja uma igreja saudável, que seja uma igreja que caminha segundo os passos de Jesus, e que essa reestruturação que o pastor Jorge falou, que ela venha do trono do Senhor, que não seja projeto humano, Pai, porque os projetos humanos, eles falham, eles são tendenciosos, mas que essa igreja esteja submetida a todo projeto que vem do céu para nós. Nós estamos submissos aos projetos do Senhor para nós nesse lugar. Ainda há uma missão nesse país, ainda há uma palavra a ser proclamada. Continue abençoando as nossas vidas, em nome de Jesus. Amém. Amém. Graças a Deus. Deus te abençoe nessa manhã.